Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 44 a 46, diz o seguinte: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra, Deus, possa, Deus, cada dia, Deus, fazer diferença em nossas vidas, ó Pai. Possa, ó Deus, transformar os nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Então, esse texto de Lucas relata o exato momento que Jesus se entregou por nós ali na cruz, o exato momento da sua crucificação, a hora que ele expirou, a hora que ele disse a Deus que estaria consumado e que ele completou naquele momento a sua obra ali de pagar pelos nossos pecados. Né, o que mais me chamou a atenção, né, e lendo agora a Bíblia, né, que quando a gente lê a Bíblia toda, aí a gente faz um link de um texto para o outro. Né? Lá lendo lá em Êxodo, Levítico, a gente lembra logo do véu que se rasga, do templo, da crucificação de Jesus Cristo, do sacrifício que eles faziam lá no Antigo Testamento, que agora é o sacrifício de Jesus Cristo. Então, essa é a necessidade de nós estamos lendo a Bíblia toda. Então, mas Lucas, né, de uma forma gloriosa, ele descreve, né, as cenas da crucificação de Jesus Cristo, numa expressão assim, muito que mexe, pelo menos comigo, né, no mais alto do conceito espiritual, teológico, né, sobre a nossa salvação. Justamente aí no verso 45, o momento que rasga o véu. Né, para quem não sabe, ou para quem esqueceu, já leu, o véu que tinha lá, primeiro no tabernáculo, mas precisamente no templo, o segundo templo construído, né, era um véu, não era qualquer um paninho qualquer lá de véu, né, não é igual aqui, né, cercar o Santíssimo, por exemplo, aqui lembra aqui quando coloca uma cortina aqui para fazer a apresentação, não é uma cortininha daquela não. Sim, lógico, a Bíblia traz incômodos, né, mas se a gente fosse fazer uma conversão, e eu tive dando a pesquisada, um grande historiador lá do primeiro século, assim, após Jesus Cristo, né, depois de Jesus Cristo, Joséfo, ele fala que mais ou menos, né, o véu tinha 18 metros de altura, de comprimento, e 12 centímetros de espessura. Você vê, e segundo ele fala, no historiador, né, pesquisando um pouco sobre ele lá, diz que se amarrasse um cavalo de um lado e o outro do outro e puxasse, não daria conta de rasgar este véu. E o véu se parte de cima a baixo, se rasga ao meio no momento que Jesus Cristo se entregou, no momento que ele se expirou, no momento que ele morreu na cruz. Parte ao meio para dar acesso a nós. Né? Lembrando, né, lá no Velho Testamento, né, vamos estar falando sobre isso, tinha o Santíssimo Lugar, tinha o Santo Lugar, o Santíssimo Lugar separado por este véu, que só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para oferecer sacrifício. E agora, quando o véu se rasga, nós temos livre acesso ao trono de Deus, ao Pai. Então, nós temos acesso a Deus porque esse véu foi rasgado. Foi rasgado porque Jesus Cristo, na sua entrega na cruz do Calvário, ele partiu esse véu. Então, é algo glorioso, algo que a própria natureza ali se estava mostrando para nós, a grandeza de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, né, fazendo esses links todos aí, nós temos agora o que em Jesus Cristo? O novo e vivo caminho. Porque nada mais é aqueles sacrifício, aquela tentativa de encontrar um caminho para Deus. Quando se oferecia o sacrifício, era para chegar até Deus. Mas agora, em Jesus Cristo, nós temos um novo e vivo caminho. Novo porque muda completamente a visão do povo e nossa de como chegar até Deus. E vivo porque ele é eterno, não terá fim. Então, esse vivo caminho para chegar até Deus, até o seu trono. Tudo isso porque o véu se rasgou. Então Deus sempre esteve com o seu povo, mas agora com algo novo e eterno. Né? Lembra o sermão aí recente do pastor João?
Deus estava continuamente com a nuvem de dia cobrindo ali do sol, à noite com a coluna de fogo, clareando a noite e aquecendo o povo. Deus estava presente, mas agora de uma forma eterna. E agora, mais do que uma coluna de fumaça, uma nuvem, o fogo, é o Espírito Santo dentro de nós. Mas tudo isso foi permitido na cruz do Calvário. Se Jesus Cristo não tivesse morrido no nosso lugar, nós estaríamos perdidos para sempre. Mas graças a Ele nós temos esse novo e eterno caminho em Jesus Cristo. Quando o véu se rasga, quando o véu se parte, nós temos livre acesso. E nós nem precisamos de outras pessoas para chegar. Não precisamos de um sacerdote para oferecer um sacrifício no nosso lugar. Nós precisamos de pastores para nos orientar, para nos ajudar naqueles momentos que nós não damos conta sozinho. Mas nós temos o livre acesso. Qualquer um de nós podemos chegar diretamente e falar com Deus, né, falar com Jesus Cristo abertamente. E gosto de falar, e vou falar isso sempre que for necessário. Tudo isso com a sinceridade do coração. Quando você se rasga o seu coração também diante de Deus. Então, como eu disse, a própria natureza naquele momento revelou quem era Jesus Cristo. No texto aí diz que houve trevas, né? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas, imensa escuridão, ninguém poderia ver nada naquele momento, revelando a grandeza de Jesus Cristo. Todos os atos ali na crucificação, se percebe que era alguém diferente, que era alguém santo, filho de Deus, o próprio Deus encarnado ali na cruz. Porque antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo houve várias e várias crucificações, mas nenhuma sem grande expressão, como foi a de Jesus Cristo. Então nós devemos estar sempre atentos. Esse novo e eterno caminho é somente em Jesus Cristo. Então tudo se revela, a própria natureza. Então, por causa da morte de Jesus na cruz, nós também temos completa liberdade de adentrar o santo lugar. O santíssimo lugar, melhor dizendo. Lembra quando eu usei o exemplo? Simbolizando como aqui o altar fosse o santíssimo lugar. Agora nós temos esse livre acesso de chegar até Deus. Talvez você possa olhar e falar assim, mas, né? Isso é muito fácil de entender. Muito fácil de entender, talvez agora, neste tempo. Mas vai lá no tempo dos judeus, lá no Antigo Testamento, lá logo nos primeiros dias do tabernáculo, o que aconteceu? Nas primeiras ofertas que foram feitas a Deus, Nadab e Abiú morreram, causou um receio muito grande no povo. Peraí, né? E aqueles que eram reservados para oferecer sacrifício a Deus já morreu, imagina o povo. Aí o povo queria distância. Opa, nem lá perto eu quero chegar. Né, alguns historiadores falam que o mesmo povo, né, foram até Moisés e falaram assim, nós não queremos entrar nem no tabernáculo, quanto mais aproximar do véu. Mas naquele dia, porque eles estavam na dureza do coração, na rebeldia, foram oferecer um sacrifício estranho, um fogo estranho a Deus. E hoje, né, nós temos essa dificuldade, às vezes, de chegar até o santíssimo lugar, porque lá no fundo do nosso coração nós sentimos, nós estamos oferecendo um fogo estranho, uma oferta que não agrada a Deus. Mas Jesus Cristo, no seu imenso amor, Ele nos chama, nos leva até Ele para ofertar. Lógico, nós devemos purificar nossas mãos, né? Aliás, né, a Bíblia já nos diz que quando nós formos ofertar algo, nós tivermos alguma divergência com o nosso irmão, nós devemos ir lá resolver para depois vir ofertar. Talvez seja isso o motivo que nós temos, né, a dificuldade de acertarmos com o nosso irmão. Em Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20, né, não precisa de abrir agora, vou ler. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, Jesus Cristo, Ele nos consagrou pelo véu, pela sua própria carne, entregue ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos, então, ter agora esse livre acesso ao Santíssimo Lugar, que é o próprio Jesus Cristo,
que é o próprio trono de Deus. Agora, aqui neste tempo, nós temos um sentido, né, figurado, talvez, um acesso ao Santíssimo Lugar, podendo conversar com Jesus Cristo, com o Espírito Santo em oração, mas na eternidade nós teremos o livre acesso ao trono real, o mesmo próprio, literalmente falando do trono de Deus. Eu constantemente penso sobre isso. Pensa na glória que vai ser, Ednilton. Você chega lá no céu, deparar com o trono da glória, do poder de Deus e ter livre acesso de chegar até Ele. Não tem nada que eu possa tentar descrever. Não vou tentar descrever, que eu não conseguiria. Mas eu posso falar com toda a convicção, com toda a certeza. Nada, absolutamente nada se compara a isso. E às vezes nós estamos aí, né, perdendo nosso tempo, nosso pouco tempo aqui nessa terra, com coisas menores. Falar assim, então não deveria trabalhar. Não, isso não é com isso que eu quero dizer. Às vezes nós perdemos nosso tempo com tantas picuinhas entre nós mesmos, né, uns com os outros, com tantas coisas pequenas aqui neste mundo, e não olhamos para o tamanho da glória eterna que nosso Deus tem preparado para nós. Nada se compara a isso. Então, Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Pense sobre isso. Não fique aí tentando descobrir caminhos a seu meio, do seu jeito, do seu modo, com seus esforços, não vai dar em nada. Tem Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo que este novo e eterno caminho. E Ele estará aberto, disponível para nós por um certo período. Não sei até quando, né? Não dá para arriscar falar, né? Tem alguns aventureiros aí que querem determinar um tempo aí, mas não tem como nós sabermos. Só sei que Ele continua eterno, porque quem adentrar por Ele morará eternamente com Jesus Cristo. E em segundo lugar, né, depois que você já tem esse novo e eterno caminho, que você vai descobrir que somente em Cristo os pecados é perdoado. Somente em Cristo o pecado é perdoado. E isso é fruto de uma obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi na cruz que Cristo pagou por nossos pecados. Descrevi um pouco aí que nenhum outro crucificação teve ao mesmo valor, à mesma grandeza de Jesus Cristo, porque nenhum outro era Jesus Cristo, porque nenhum outro sacrifício, nenhuma outra crucificação traria naquele momento salvação para nós. Ali na cruz, Jesus Cristo pagou o seu pecado. Às vezes isso parece assim tão simples, né? Às vezes você assiste lá, chega mais próximo de você imaginar, assistindo um filme, né, de crucificação, mas nenhum filme daquele vai retratar a dor, a grandeza, o momento que foi feito aquele sacrifício. Porque tudo aquilo é só uma encenação. Não foi real, mas o sacrifício de Jesus Cristo, a dor de Jesus Cristo, o sangue dele derramado, os pecados perdoados por aquele ato, por aquele momento ali de Jesus Cristo, nada se compara. Eu gosto muito de pensar, de imaginar assim, sei que todo mundo sente dor, cada um na sua dor. E não dá para discutir se dói pouco, se dói muito, cada um que sente sabe a intensidade da dor. Mas sabemos, né, e a medicina, a ciência pode demonstrar que algumas dores são mais intensas do que as outras. Mas nada se compara àquele momento. Porque não foi só a dor física, foi a dor do meu pecado, do seu pecado, ali na cruz. Mas foi por aquele ato de Jesus Cristo que pagou nossos pecados. Pensa se Jesus Cristo não tivesse morrido, pagado o nosso pecado, estaríamos condenados eternamente. Então, e tudo aquilo foi para perdoar o meu pecado. E às vezes, né, nós temos uma grande dificuldade de falar sobre perdão, de ser perdoado, né, de perdoar as pessoas. Às vezes não é difícil,
né? Quando o assunto é perdão, você já dá uma recuada, né? Fala assim, mas fulano fez algo para mim que não merece perdão. Se eu partisse dessa lógica de que alguém cometeu um ato tão extremo para comigo que no meu entendimento não merece perdão, se Jesus Cristo agisse da mesma forma para comigo, eu estava lascado, né? Que o meu pecado, partindo do meu ponto de vista, também não merecia pecado. Mas mesmo assim, Jesus Cristo perdoou. Mesmo assim, ele não recusou a cruz. Só para me perdoar. Então, nós devemos, no mínimo, olhar e avaliar. Primeiro, o gesto, a atitude de Jesus Cristo para comigo, de ter me perdoado. E aí eu pensar sobre essa grandeza do perdão e considerar o perdão entre nós. Então, mas era necessário um sacrifício perfeito. O sacrifício de alguém santo, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Voltando lá no Velho Testamento, para quem está lendo lá agora em Levítico, lá está lá lendo lá um macho, um carneiro sem defeito, sem nenhuma mancha, para apresentar como sacrifício. Um bode sem defeito, um novilho sem defeito. Era necessário. Mas tudo isso era necessário repetir. Cada vez que você pecava, cada ano para o povo todo, para o sacerdote, cada um tinha que oferecer mais um sacrifício, mais outro sacrifício. E não acabava o sacrifício até chegar a ser Jesus Cristo. Porque esse sim, perfeito. Somente ele na cruz do Calvário, com aquele sacrifício. Único, perfeito. Por isso daí cessou todo o sacrifício feito com carne de animais, e muito menos carne humana, né? Que alguns ainda satanistas querem insistir. Mas em Jesus Cristo era necessário o seu sacrifício para pagar os nossos pecados. E também, no seu sacrifício, foi rasgado aquela cédula de dívida. Né? Talvez os jovens aí não conhecem o que é uma notinha, né? Alguns talvez já comprou lá na loja e assinou a notinha promissória já? Não, né? Talvez será só o seu cartão de crédito lá, passa lá em 10, 12 vezes, né? Você já chega lá e fala assim, dá para dividir em quanto? Né? Em 3, em 4, né? Dá para dividir em 12, né? Mas tem muitas pessoas ainda que usam a notinha. Você vai lá e assina. E dá uma alegria chegar lá e rasgar ela, né? O dia que você paga. Então, mas isso foi rasgar a cédula de dívida ali na cruz do Calvário. Então, né, mas em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A nossa injustiça que nós cometemos foi perdoada na cruz do Calvário, em Jesus Cristo. Se nós confessarmos os nossos pecados, então, ou seja, a parte que coube para nós é a parte mais fácil. Basta você chegar lá e confessar o pecado diante de Jesus Cristo. E Ele vai te perdoar. A parte difícil é a dele, de perdoar. Mas essa condição de poder perdoar foi que custou um alto preço para ele. Foi a sua morte, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele era poderoso, é poderoso, continuará sendo poderoso para perdoar todo pecado. Era necessário, veja bem, um Deus justo, eterno, poderoso, soberano sobre todas as coisas, poderia simplesmente falar assim, não, perdoo, pronto, acabou, eu tenho poder para isso. Mas para que fosse realmente perfeito em tudo, não houvesse nenhuma mancha, sequer uma mácula pequenininha que fosse, ainda assim ele foi e morreu na cruz. Esse é o nosso Jesus Cristo, que perdoa todo o nosso pecado. Então nós não podemos, de espécie alguma, brincar de ser crente. O que nós devemos é olhar sinceramente para ele e falar assim, Senhor, perdoa os meus muitos pecados. Confesse o seu pecado para que você possa ser perdoado por Jesus Cristo. Em terceiro lugar, somente em Cristo a salvação. Mas por quê? Porque lá você já encontrou um novo e verdadeiro caminho, porque
na cruz, Cristo perdoou seus pecados, somente nele, então, há salvação. Somente em Cristo há salvação. Né? Então, nós fomos criados para quê mesmo? Nós fomos criados? Hã? Para glorificar a Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Mas o homem, o primeiro homem, Adão, um belo dia, resolveu desobedecer a Deus e pecou. A partir deste momento, ele deixou de glorificar a Deus. Se apartou de Deus. Então, era necessário que ele fosse salvo para ele poder voltar a glorificar a Deus, para ter comunhão com Deus. Então, somente os salvos podem glorificar a Deus. Somente aqueles que já entenderam que somente na cruz Cristo perdoa nossos pecados, somente aqueles que já encontraram um novo e verdadeiro caminho, somente aqueles que compreenderam que somente em Cristo a salvação conseguem glorificar a Deus. Então, desde o pecado lá de Adão, o homem tem tentado voltar para Deus. Tem buscado esse caminho de volta para Deus. E aí lá nos tempos de Moisés, estabeleceram-se na lei lá os sacrifícios, tudo isso na tentativa de voltar para Deus. Mas em Jesus Cristo, somente nele é a salvação. E se você já é salvo, você pode glorificar a Deus. Um livro que chama Fator Melquisedeque, ele diz que qualquer tribo mais remota que seja, eles têm uma noção de divindade, uma noção de um Deus. Então eles buscam Deus. Mesmo as tribos pagãs lá, eles sacrificam de forma errada, é lógico, busca de forma errada um Deus, mas elas têm a noção. Porque desde lá de Adão, como eu disse, eles buscam tentar agradar a Deus. Mas nós, que somos salvos, podemos e devemos glorificar a Deus. Agora nós podemos, então, diretamente falar com Cristo, e essa é uma forma de nós glorificarmos. Então, Jesus já pagou um alto preço para nós, para que o véu fosse rasgado. No momento que o véu é rasgado, vai descortinar e você vai ver a glória de Deus. O maior desejo do homem de todos os tempos é de ver Deus. Pensa lá na grandeza, no privilégio que Adão tinha, de todos os dias poder falar, né, diretamente com Deus, pessoalmente com Deus. Aí o pecado o apartou, afastou ele de Deus e ele não pôde mais contemplar a face de Deus. Acho que o maior castigo de Adão, alguns escritores que assim o dizem, nem foi de poder de trabalhar, de conseguir o seu sustento com o suor do seu rosto, mas foi de não poder mais conversar pessoalmente todos os dias com Deus. Pensa na tristeza que é. Na figura nossa que humana, quando você perde um ente querido, você não vai vê-lo agora, você fica entristece, você fica lembrando, né? Todos os dias eu conversava com ele, agora não posso. Olha que é somente mais um ser humano, pecador como nós. Agora imagina alguém que tinha o privilégio de conversar todos os dias com Deus e agora não poderia mais. Mas agora o véu rasgado nós podemos, não pessoalmente, assim, face a face, e Jesus Cristo em carne aqui na nossa frente, mas nós podemos contemplá-lo. Ele fala ao nosso coração e o Espírito Santo habita dentro de nós. Tudo isso porque o véu foi rasgado. Tudo isso porque agora nós temos na nossa vida esse momento único, exclusivo de saber que na salvação de Jesus Cristo nós temos livre acesso a Ele novamente. Em Gálatas capítulo 3, verso 13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus Cristo, para nos dar salvação, Ele foi contado como um malfeitor, como um maldito de Deus, para nos dar salvação. Para que o véu pudesse ser rasgado, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai novamente, como Adão tinha, poder falar todos os dias diretamente com Ele.
Então, nada mais precisa ser acrescentado para a salvação, nada. Né? As pessoas têm tentado, através de tantas coisas, né, para alcançar a salvação, mas nada mais é necessário. Tudo já foi feito. Todo cabalmente cumprido por Cristo. Quando ele disse lá em João 19:30, está consumado. A hora que ele falou, está consumado, quando ele se entregou, o véu se rasgou, as sepulturas se abriram, muitos mortos se levantaram, houve terremotos. Está consumado. O véu está rasgado, você tem acesso a Deus novamente. Então, nossa vida só tem sentido se nós tivermos Cristo. Não somente em Cristo há salvação, somente em Cristo há perdão de pecados, somente em Cristo há um novo e eterno caminho, vivo caminho, que você possa chegar a Deus. Tudo isso é permitido porque o véu foi rasgado no sacrifício de Jesus Cristo. Então, meu desejo para a sua vida é que o véu já tenha sido rasgado na sua vida. E aí eu não posso responder por você, mas você, na sinceridade do seu coração, você diante de Jesus Cristo, pode olhar para Ele e responder se o véu já foi ou não foi rasgado na sua vida. Se já foi, dá valor a isso. Olhe para Ele, olhe para Jesus Cristo, o glorifique por Ele ter rasgado o véu, para você vê-lo, para você contemplá-lo. Se ainda não, clame por misericórdia. Não dê descanso a Deus, clamando por misericórdia todos os dias, para que seja rasgado na sua vida. Aquele lá do templo, na hora da crucificação, da morte de Jesus Cristo, foi rasgado. Agora, dentro do meu coração, cada um precisa ser rasgado individualmente. Eu não posso fazer isso por ninguém. Você não pode fazer para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, por quem quer que seja. Somente Jesus Cristo e você. Então, repito, meu desejo é que já tenha sido rasgado, para você contemplar a glória de nosso Deus. Amém?